Agora sim. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Armando, Samuel, os demais ouvintes. A gente vai assistir a partir de agora, então, a defesa do trabalho de conclusão de curso da Luana. O trabalho da conclusão de curso da Luana é na área de controle e acionamentos, certo? Então, a gente parte agora, tá, Luana, para a tua defesa. Tu tens 20 minutos para fazer a tua defesa. Depois da tua defesa, a banca tem mais 20 minutos para fazer os comentários, né, para fazer as arguições, certo? Peço a todos os ouvintes, né, que estão acompanhando aí a tua defesa que fechem as câmeras e fechem os microfones, para que a Luana tenha, né, o desempenho necessário aí para conseguir fazer a apresentação dela, certo? Então, a partir de agora, Luana, a palavra está contigo. Sucesso. Obrigada. Boa tarde, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial o professor Eduardo, professor Armando e professor Samuel. O título do trabalho que eu irei apresentar é Estudo e Melhoria na Estação de Tratamento de Esgoto Vicentina, Projeto de Automação de Tanque Flotador. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Luana Patrícia Fay, e orientado pelo professor mestre Eduardo Augusto Martins. O tema deste trabalho, então, envolve a pesquisa e o desenvolvimento da automação de uma operação para a estação de tratamento de esgoto Vicentina, localizada em São Leopoldo. E tem como justificativa, então, melhorar as condições de uma população através da melhoria das condições da operação dessa estação de tratamento. Foi realizada uma visita na estação e foi verificada as necessidades de melhoria na operação, sendo que o processo de tratamento de esgoto ele é muito instável, tendo características de esgoto e vazões instáveis que acabam influenciando diretamente na operação. E o sistema ele precisa de uma calibração instantânea para garantir a eficiência do processo de tratamento. A delimitação deste tema e onde é desenvolvido o estudo, então, são nos tanques de flotação. Eles possuem, e o funcionamento deles, eles possuem uma injeção de ar sob pressão, sendo injetado no seu fundo, realizando uma grande agitação no tanque e provocando a suspensão das partículas até a superfície do tanque, sendo que um mecanismo de calhas faz o arraste dessa matéria orgânica da superfície para cair na lateral, num canal, onde dali é bombeado para o início do tratamento secundário, aumentando assim a carga orgânica do tratamento inicial e aumentando a eficiência do tratamento. A ET Vicentina ela possui 4 tanques de flotação, sendo verificado ali na fotografia, tem 2 tanques mais à frente e 2 tanques ali atrás, sendo que cada tanque possui uma comporta de saída do esgoto tratado. Então, para o desenvolvimento dessa pesquisa, é considerada a instalação de um sistema de automação que vai fazer a leitura do nível do tanque e a atuação na comporta de saída desse tanque. A premissa dessa instalação, então, é que o tanque precisa sempre estar no mesmo nível de efluente, independente da vazão de entrada desse tanque, para que as calhas de raspagem consigam, então, empurrar todo ou grande parte desse lodo na superfície para o canal lateral dos tanques. Como objetivo geral desse trabalho de pesquisa e aplicação, então, é a construção de um protótipo em escala reduzida como prova de validação de conceito e permitir essa reprodução do conceito no tanque de estação de tratamento de esgoto Vicentina. E tendo os objetivos específicos, então, o uso de transdustor ultrassônico para monitoramento do nível do tanque, o desenvolvimento de um controlador composto por um sistema de controle proporcional, o acionamento de um motor através do sinal do controlador e um sistema mecânico adaptado ao sistema de abertura e fechamento das comportas.
Inicialmente, o objetivo desse trabalho era a efetiva instalação do projeto na estação. Porém, na primeira visita realizada nessa segunda etapa do trabalho, verificou-se a impossibilidade de instalação por conta de que um par de tanques estava em manutenção, esse mecanismo de raspagem estava ocorrendo uma manutenção, então o outro par de tanques necessitava permanecer em uso contínuo. Então, foi necessário realizar um redirecionamento do estudo proposto, passando de uma instalação para uma validação de conceito através da construção de um protótipo, tendo em vista toda a justificativa do trabalho para permanecer com os mesmos objetivos. Então, repassando alguns tópicos importantes da fundamentação teórica utilizada, a malha fechada de controle, então, ela é um controle que é realimentado pela saída, comparando com a referência e enviando um sinal de comando para o atuador. O controle proporcional, segundo Frank, a saída é proporcional ao erro, sendo que o erro vai ser a diferença entre a variável de processo e o valor desejado. O controle integral, então, vai remover o erro que permanece no controle. E o controle proporcional integral, ele vai ter uma ação proporcional que vai promover um degrau imediato, seguido pela ação integral para remover o erro. Na direita é apresentado o fluxograma de controle desse desenvolvimento, onde os parâmetros são inseridos no sistema de controle, que comanda o atuador, e isso promove uma alteração na planta/estação, sendo que isso vai ser medido por sensores e realimentado o sistema de controle para correções. Segundo Stati e Silva, um protótipo é um modelo preliminar de um projeto e ele serve como prova de conceito, aumentando as chances de alcançar os objetivos do projeto. É possível aperfeiçoar a ideia e desenvolver o produto até que ele seja concluído, e é possível também diminuir as incertezas, melhorando seu desempenho e agregando valor ao produto. À direita é apresentado o projeto do protótipo feito utilizando o software Autodesk Inventor, e a base do projeto foi uma caixa plástica comprada. O Arduino, então, ele vai permitir o desenvolvimento de um controle com diversos periféricos que podem ser usados no protótipo. O projeto de controle desenvolvido está na figura esquerda e foi elaborado na plataforma online Arduino Web Editor para permitir a visualização da montagem. O diagrama de blocos do controle é apresentado à direita e demonstra a lógica dos sinais do controle do Arduino, onde a fonte de alimentação fornece energia para o Arduino e para os relés, para os motores através do relé. Os sensores vão monitorar a planta e enviar os sinais para o controle, que aciona o motor através do sinal enviado para os relés. E o potenciômetro vai monitorar a posição do motor e também indicar para o controle realizar as correções necessárias. Para o desenvolvimento e análise do sistema de automação proposto, é apresentado o diagrama de blocos apresentando a lógica da automação desenvolvida, onde é realizado a leitura de altura do fluido do tanque e comparado com o set point. Se a altura do fluido é mais alta que o set point, ele vai acionar as comportas. Se não é, ele vai comparar, vai ver se é mais baixa que o limite, fechando as comportas. Se não, ele vai voltar e refazer a leitura de altura do fluido do tanque. Esse ciclo ele vai rodar em automático e ele fica em looping. Para a parametrização do controle PID, então, segundo o Frank, um método é o método de curva de reação. E ele compreende em aplicar um degrau na saída do controlador em malha aberta e sem nenhuma reação do controle, separando a resposta do processo. Após aplicada a perturbação, vai ser observado o tempo de resposta e a curva apresentada pela saída.
Através disso, é possível realizar os cálculos e definir os parâmetros de controle. Obtendo esses dados após o experimento, é aplicado o método de Ziegler-Nichols em malha aberta, que resultou em um KP de 0,9804 e um tempo de integração de 1,7 e um tempo TD de 0,425. Esses parâmetros foram inseridos, então, no controle e a resposta do sistema é ruim. A correção da altura é muito lenta e ela chega a variar 1,5 centímetros do set point. Nesse gráfico, a gente tem ali, em verde é o controle do PID, e em amarelo está apresentando a correção da comporta. Dá para perceber que ela é bem lenta, esse controle do PID, então o acionamento da porta é muito lento. Aqui embaixo, em azul, tem o set point de altura, e em vermelho é o tanque corrigindo a sua altura, que é muito lento, ele nem chega próximo ao set point. Então, retornamos e, após isso, foi verificado que Frank apresenta algumas ferramentas auxiliares para aplicação nos controladores. Ele dá algumas dicas de sintonia. Então, considerando o tipo de malha de controle que é nível, a parcela derivativa não vai ser utilizada por causa da turbulência que existe no líquido. Então, o controle passa a ser PI, com KP sendo 2 e TI sendo 5. Considerando a aplicação na ET Vicentina, esses parâmetros responderam bem. Porém, no intuito de melhorar ainda mais a resposta do controle das comportas, foram experimentados diversos valores, buscando uma resposta mais rápida às variações de vazão de entrada, sem variar muito a altura do tanque. Sendo que o KP final do controle fica em 50 e o TI fica 15. Concluindo a fase de parametrização do sistema desenvolvido, nota-se que a parcela derivativa, então, não vai ser utilizada e o controle IPI mostrou melhores resultados. Seguimos, então, com a análise de resultados. Aqui tem a resposta do controlador parametrizada, então, o fechamento da comporta, onde tem-se em azul a resposta do controle PID, e em vermelho tem a posição da comporta. Para melhorar a resposta do sistema, então, considerando a transmissão mecânica que existe entre o motor e a comporta, é considerado um range aceitável de diferença desses valores entre a resposta do controlador e a variável controlada, no intuito de melhorar mesmo o sistema e a resposta. Aqui nesse gráfico é possível verificar a abertura da comporta. Então, o PID em azul ele está corrigindo a posição da comporta e em vermelho já vem a leitura do potenciômetro mostrando a correção da comporta. Aqui nesse gráfico eu mostro a resposta do controlador à correção da altura. Ali em 14,6 em azul é o set point parametrizado. E em vermelho é a altura lida pelo sensor ultrassônico. Então, ele vai buscando chegando bem perto do set point. Aqui é o sistema estabilizado e o controlador mantendo o nível do tanque. Em azul, quase não dá para perceber, tá ali embaixo, é o set point, e em vermelho tá a leitura lida pelo sensor. Esses picos aqui apresentados, eles são um erro de leitura causado pela agitação do tanque, né? Então, o sensor, ele acaba lendo um dado que não é realmente a altura do tanque. Então, essa turbulência ela vai acabar influenciando no cálculo da saída do controlador, mas com os ajustes comentados anteriormente do range, ele acaba não provocando o acionamento real da comporta. Aqui tem fotos do protótipo montado.
À direita é possível verificar o sensor ultrassônico, a visão dele na medida da altura do nível, a posição da comporta, que é acionada pela cremalheira e as engrenagens. Aqui está o motor atrás dessa engrenagem, aqui está o potenciômetro, e ela vai fazendo a movimentação da comporta, que seria o set point do sistema. Eu vou mostrar um pequeno vídeo do protótipo em funcionamento, só para ver como é mais ou menos a... Então, como conclusão da resposta do PID, é apresentada a resposta do controle, tendo a resposta do PID em amarelo, e em azul a posição da comporta sendo corrigida. Aqui seria essa situação aqui seria a condição normal de operação, assim que eu considerei nos estudos. Então, acontece um aumento na vazão de entrada, então o PEI dele precisa abrir também para ter mais vazão na saída. Então, aqui ele está abrindo a comporta e permitindo que a vazão aumente para manter o nível, e então aqui diminui a vazão, ele entra em equilíbrio novamente, aqui eu diminuo ainda mais a vazão abaixo do normal, ele faz a abertura, ele faz o fechamento da comporta para manter o nível, e depois a vazão estabiliza novamente e ele estabiliza o sistema. Aqui é possível ver a medição da altura do nível do tanque, então 14,6 é o set point do sistema, e em amarelo é o nível da água sendo medido pelo sensor ultrassônico. Então, quando há um aumento de vazão, a altura diminui, quando há uma diminuição da vazão, então a altura vai diminuir, então ele tem que fazer essa correção sempre para chegar no set point. A variação de altura, ela apresentou uma variação máxima acima de 9 milímetros e abaixo de 9,5 milímetros, sendo uma precisão muito boa para essa aplicação. Então, como conclusão desse trabalho, o controle provou o conceito proposto, é uma ferramenta útil e eficaz. Atualmente, a operação estudada ela é totalmente manual, então ela demanda muito tempo dos operadores, e uma implementação de automação dessas traria diversos benefícios, como o alívio da equipe operacional e uma melhora do tratamento. A ideia inicial desse projeto, então, era a implementação do controle PID, porém o protótipo notou-se que o controle PI mostrou melhores resultados para a aplicação. Sendo confirmado o funcionamento desse controle, então, é também comprovado a possibilidade do uso para a implementação do sistema na estação de tratamento de esgoto Vicentina. Como sugestão de trabalhos futuros, a efetiva instalação desse controle PI na estação de tratamento Vicentina e a melhoria no acionamento do motor através de um aperfeiçoamento na transmissão mecânica e a utilização de um acionamento do motor que permite uma precisão maior. Aqui algumas referências utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada, fico à disposição para dúvidas e questionamentos. Muito obrigado pela tua apresentação, Luana. A gente vai seguir agora com as arguições da banca. Seguindo ali o cronograma que está previsto nas bancas, professor Armando, por favor, com a palavra. Bom, obrigado, professor Eduardo. Primeiramente, obrigado, Luana, Eduardo, pelo convite para a banca. Luana, teu trabalho ficou bem interessante. Gostei bastante do trabalho, principalmente por ser uma aplicação, né? Pegou um problema
real ali, algo que existe, identificou um problema, foi lá e aplicou, né? Montou um protótipo, fez levantamentos em cima disso. Então dá para se dizer que foi uma solução completa ali, né, de um problema. Inclusive a ideia era implementar no sistema real, né, depois do protótipo. Então nessa parte eu achei bem interessante. Eu fiquei com algumas dúvidas em algumas partes ali. A parte de texto eu vou mandar para o teu orientador ali, depois ele conversa contigo. Teve bem pouca correção na questão de texto ali. Algumas frases que ficaram um pouco confusas ali, parece que começou querendo dizer uma coisa e terminou com outra coisa. Nos gráficos, tanto na apresentação quanto no teu trabalho, alguns deles estão sem a legenda. Tu explica no texto o que cada cor significa, mas não colocou a legenda no gráfico. Algumas unidades, que nem tu fala ali em posição, por exemplo, eu supus que tu estava falando em milímetro em algumas, porque nas outras tu estava falando em centímetros e tinha uma relação de 10 vezes ali, mas isso tem que estar colocado ali no gráfico, né? Uma coisa que eu senti bastante falta no teu trabalho, até provavelmente justifica as outras dúvidas que eu tenho, foi a falta de trabalhos correlatos. Tua fundamentação basicamente tá sendo feita em livro. Foram poucos livros ali, né? Tu chegou a fazer uma busca por outros artigos, outros trabalhos? Eu fiz alguns de automação, assim, mas de controle não encontrei nenhum. Não fiz. Tá, nem de problemas parecidos com o teu, assim. Tá, Não. isso seria interessante, né? Até vou mandar junto ali com a parte do texto a sugestão de alguns trabalhos ali. Uma dúvida que eu tenho quanto à parte do controle do P&D ali, que tu definiu os valores, né? Por que ficou tão diferente da sugestão lá do Frank, né? Tanto que tu inverte o que está maior entre proporcional e integral ali. O que tu atribui a essa grande diferença? Eu já tinha ficado feliz com as dicas de sintonia, assim, mas eu fui fazendo experimentos no intuito de melhorar. E aí eu ia mudando e ia observando a resposta que dava no tanque para ver como ia se comportar todo o sistema. Então, realmente, foi de pouquinho em pouquinho que eu fui mudando e vendo que realmente a resposta ficava melhor com o que precisava para essa aplicação. Mas já estava bom com as dicas de sintonia, mas eu quis melhorar ainda mais, então foi por isso que eu fui alterando. Sim, tu não chegou a avaliar outros métodos de sintonia de P&D, que nem o Coencum, alguns outros? Não. De cálculo eu fiz somente fazendo em malha aberta com a aplicação do degrau e vendo a resposta do sistema. Tá, é que o Zig-Nichols, ele normalmente ele é bom para sistemas mais rápidos, né? Tu tem um sistema que ele é relativamente lento, né? Ele tem uma demora ali na resposta no tanque, né? Então, tem outros métodos que vão te levar a um parâmetro mais preciso, né? Mas, no geral, ficou bom. Outra coisa que eu achei que poderia agregar bastante no teu trabalho, tu cita ali que reduziria bastante o tempo, né, dos operadores. Tu não chegou a quantificar, né, pelo menos, ou fazer uma estimativa de quanto tempo é utilizado do operador nesse tipo de manutenção, né? É que atualmente essa operação ela não está em funcionamento. Então, se um operador for se botar em operação como está hoje, é 10 horas por dia de um turno de 12, assim. O operador tem que ficar lá o tempo todo, praticamente. Tá, e isso era legal botar no trabalho só para deixar mais um peso um pouco maior, né? Explicar a importância disso, né?
E a última... Eu Pode falar. expliquei bem sutilmente em forma de texto isso, porque eu não queria puxar para esse lado, mas realmente dá para trazer esse dado, sim. E outra coisa, a última coisa, né? Nos teus objetivos, tanto no texto quanto na apresentação, tu coloca lá o teu item B, desenvolvimento de controlador composto por um sistema de controle proporcional, né? Depois tu fala que tu queria fazer um PID e ficou só com PI, né? Então, altera ali, né, para ficar proporcional e integral, né? Outra coisa, tu fala no final lá que tu tinha tentado fazer com P&D, daí tu tirou a parte derivativa, né? O que faz bastante sentido, ainda mais por ser um sistema lento, né? Mas tu não botou os testes que tu fez com derivativo no teu trabalho, né? É interessante botar alguma coisa mesmo que não dê certo, porque isso serve de caminho para outra pessoa que vai fazer um trabalho parecido, né? Alguém vai pegar, vai consultar o teu trabalho e vai ver, ah, tá, eu não vou usar o derivativo por causa disso, né? Então, seria interessante botar isso junto no documento. Mas, de minha parte, seria isso. Passo a palavra de volta ao professor Eduardo. Obrigado, professor Armando, pelas considerações, né? A gente vai analisar com bastante cuidado, com bastante carinho. Professor Samuel, por favor, com a palavra. Então, escutam? Temos áudio? Sim. Olá, então tá. Antes de tudo, então, obrigado, Luana, obrigado, professor Martins, pelo convite. Eu ratifico, então, os comentários que o professor Armando fez na sequência, né? A gente verifica bastante gente aplicando controle, enfim, em sistemas mecânicos, eletromecânicos, forno, outros tipos de tanque, né? E aqui agora a gente tem uma aplicação, enfim, bastante prática, que a gente, na verdade, nem se dá conta, né? Estação de tratamento de esgoto, né? Então passa desapercebido e foi um viés bastante interessante, né? Que tu deu. Então, parabéns pela escolha do tema e a aplicação. E na tua apresentação, algumas coisas aqui se tornaram mais claras, né? Então, por exemplo, tu tinha o objetivo de, enfim, desenvolver na prática ali, né? Implementar, então, em loco na estação, né? Mas aconteceu, enfim, uma situação qualquer e tu não conseguiu e adaptou o trabalho, né? Essa questão da adaptação, ela fica indiretamente visível em alguns tópicos que tu elenca aqui, por exemplo, na tua fundamentação, né? Tipo, só para dar um exemplo, né? Tu comenta, então, a parte de uso de CLP, só que no trabalho em si tu não usa CLP, né? Então, essa parte de CLP fica, tipo, voando ali. E a parte, por exemplo, do Arduino, de repente ele surge ali, né? Magicamente, no contexto ali da fundamentação, e tu não fala em si do Arduino, né? Do que é o Arduino. De repente tu fala basicamente do teu diagrama de blocos, né? Quando a gente observa ali a figura 1, página 22, né? Diagrama de blocos de sinais do Arduino. Sim, mas já é basicamente a tua solução proposta, tá? Mas ok, isso é normal, acontece, então são detalhes aí que fica de dica para os colegas que estão observando aí a apresentação. Questões de texto, então, na sequência, eu encaminho o documento ali para o professor Martins, então isso não cabe aqui agora. O único detalhe relevante aqui agora, eu acho que esse teu diagrama de sinais aqui, eu acho que seria mais, enfim, interessante ele estar na tua implementação, né, na tua metodologia. Acho que ele fica um pouco destoado ali da parte da fundamentação, mas ok, conversa depois com o professor. Questão de trabalhos correlatos, então eu concordo, acho que poderia ter talvez alguma coisa no sentido de controle aplicado para sistemas sanitários, né, para questões sanitárias, né, talvez, enfim, encontrasse alguma coisa em alguma tese, alguma dissertação.
E daí a gente vai para a parte da implementação, tá? Bom, enfim, tu desenvolveu um sistema é, em escala, né? O que é bastante um modelo, né? Para fazer a validação. Então tem uma construção bem sólida ali, bem aplicada, tu monta os passos, então em relação a isso tá tranquilo. A dúvida é a seguinte, enfim, comum, é bastante natural a gente, a partir desse modelo, desenvolver algum procedimento de simulação. Então, se tu tem as dimensões físicas, tu conseguiria ter um modelo ideal, vamos dizer assim, dessa planta, desse processo, e conseguir simular isso, enfim, num Python, num Scilab, num MATLAB, Simulink, seja lá o que for. Não tem uma simulação nesse sentido, assim, isso às vezes é uma coisa que poderia ter sido aproveitada, né, mas entendo que pela mudança de foco, né, acabou, enfim, não sendo viável. Então, tranquilo, pode ter passado. Uma coisa que ficou daí aqui agora, figura 15, tá? Página 32 ali, o teu fluxograma de funcionamento. Ali desse jeito, né, parece que a gente tem um controle tipo on-off, né, ele fica só, né, abrindo e fechando ali a válvula, desculpa, a comporta, né, de acordo com o nível. E daí gera, por exemplo, a dúvida, né, tu fez o controle PID, naturalmente, se tu tá no Arduino, tu discretizou ele. Qual a frequência de amostragem ali, ou o período de amostragem que tu utilizou para fazer esse laço? Enfim, de quantos em quantos segundos ali tu faz a correção? Mais por curiosidade. Eu teria que abrir o programa e olhar, não lembro qual que eu usei. Tá. Não, é que isso pode, por exemplo, né? Lembra lá do controle discreto, né? A gente só vai ter as correções entre uma atualização e outra, né? Então, isso pode contribuir na qualidade final do teu controle, né? Para lembrar isso, né? E realimentar essa questão. Enfim, se tu tiver um período de amostragem muito longo, né? Tu acaba não conseguindo reproduzir ali corretamente a dinâmica do teu sistema. Então, esse detalhe ali, depois consultar, quem sabe, no código e expor esta informação. Seria interessante para questões, né? Lembra sempre o seguinte, né? O trabalho aqui agora vira uma contribuição para outros, tá? Então, no sentido de, enfim, tentar facilitar a vida, né? Facilitar não, porque no sentido de que os trabalhos também, a aplicação vai ser diferente, mas dá uma indicação técnica do que pode ser desenvolvida. Uma coisa que a parte aqui de aquisição de dados, tu desenvolveu alguma ferramenta, né? Por exemplo, os dados ali de resposta, como é que tu lê ele? Curiosidade. Como assim, tu diz a posição do motor? O que que ele... Isso, como é que tu faz a interface do Arduino com o computador? Tu utilizou ali, tudo bem, ele tem a porta USB, mas Sim, o ambiente para extrair esses dados, usou a própria interface do Arduino ou tu desenvolveu isso. alguma coisinha para... Não, foi a serial do Arduino. Por isso até algumas legendas ficaram meio ruins, porque foram o print da tela mesmo. E aí eu só botei legenda mesmo quando eu extraí os dados em TXT, daí eu compilei no Excel e gerei aquele gráfico onde tem todos os dados e é possível ver no tempo ali toda a resposta. Sim, tá. Não, ok. Então isso explica algumas questões. Até para poder ter, por exemplo, aqui ó, na curva de reação, né? Conseguir ter uma fidelidade maior do sinal, né? Volta aquela questão da amostragem, né? Se a tua amostragem é muito pequena, enfim, ou enfim, não corretamente realizada, né? A gente perde resolução, né? Então, talvez isso justifique. Claro que tem algumas outras questões, como o professor Armando também comentou,
Mas, por exemplo, a tua relação ali entre o atraso de transporte, né, e o tempo de reação. Então, se a gente não consegue pegar ali corretamente a região da curva, né, acaba, enfim, dando algumas questões na resposta. O sensor de nível ali, aquele sensor ultrassônico, tu desenvolveu algum filtro na leitura dele ou as leituras eram imediatas, assim, aquilo que tu leu, tu já aplicou diretamente no controle? Ele faz o tratamento só para transformar em centímetros, que o meu controle estava em centímetros Sim, fazendo análise, mas não tem nenhum outro tratamento. nenhum outro filtro, tá. O não. controlador, ele funciona mais à base do potenciômetro, né? O potenciômetro tem a janela que vai trabalhar com porta. Então, Isso, era meio que isso que funcionou como o que me norteou, assim, que eu tenho aquela janela e ali eu ia aplicar as correções e sempre verificando onde é que estava a posição, né? Uhum. Sim, é a posição da comporta em função do nível, né? Mas um filtro, talvez, que tu aplicasse no teu sensor de nível, pudesse talvez ajudar naturalmente, a filtrar as oscilações do próprio fluido, né? E daí conseguir uma resposta um pouco menos oscilatória. Claro que nesse caso aqui o D também não ia funcionar, então tu poderia, concordo com o Armando, poderia ter apresentado ali os resultados, porque faz parte do processo, né? Então, até para dar, enfim, ênfase, né? Ou qualificar o trabalho que foi realizado, né? Então, para chegar enfim, nesses resultados aqui, uma série de passos foram feitos, né? Então, quanto melhor a gente expõe isso, né? Mais evidente fica não apenas a contribuição do trabalho, mas a noção do próprio trabalho feito, né? Tipo assim, o quão trabalho, né? O quão trabalhoso foi fazer o trabalho, porque teve uma série de passos, uma série de, enfim, testes e verificações antes, tá? Então, uma dica aí também aos colegas que assistem, né, de explicar, né, as informações, né, de mostrar, mesmo que seja um teste inicial e o resultado não ficou bom, mas ele é um resultado, e depois tu melhorou fazendo este e este, né, ajuste. Outra dúvida, tu tens alguma relação direta ali enfim, com o pessoal do SEMAI ali, ou com a estação, ou... Conheço o pessoal da operação, então eu entrei em contato e pedi para realizar a visita. Até o professor Eduardo foi ano passado comigo lá na primeira visita, onde a gente viu todos os problemas. Sim. E aí depois eu fiz mais algumas visitas sozinha também para tirar mais dúvidas, mais fotos e medidas e Sim. será que eu consigo o projeto? Não, bacana. Não, tu já tem um modelo de validação, né? Então aqui agora tu pode vender o projeto para eles, né? Vamos juntar as coisas. Na parte aqui do teu gráfico, bom, tudo bem, tem algumas figuras. Peraí, deixa eu voltar lá, qual que era? Por exemplo, aqui a figura 27, tá? Bom, a escala de tempo está em milissegundos, né? Então acho que não tem esse pequeno equívoco, né? Mas a questão da relação ali vertical, né? Então, se tu conseguir otimizar um pouco o espaçamento do gráfico, tipo, ele tem a linha central ali em 15, né? Deve ser o teu teste que tu estava fazendo na hora. Dá para verificar a linha convergindo para o teu set point, então o controle funcionou, está funcionando, está rodando. Só que a informação fica muito, vamos dizer assim, muito... fica difícil de ver, né? Enfim, dá uma... ela fica muito junta ali, né? Fica muito compacta, né? Então, se conseguisse otimizar um pouco esse espaço aqui, seria, né, valorizaria os resultados que tu fez no sentido de mostrar ele, né, para o usuário, ou melhor, para o leitor. A figura 28, por exemplo, também, né, então essas duas linhas estão sobrepostas, né, então dá para ver que, né,
a gente tem um efeito convergente do controle. Só que às vezes é interessante avaliar, né, um pouco melhor ali o quanto que ele está variando. E isso seria interessante, então, ter um pouco mais de resolução. Depois tu apresenta a posição ali, tem esse gráfico da figura 33, né, em que então tu explica ali dizendo, né, mais ou menos 9 milímetros, né. Então aqui dá para ver, né, um pouco mais o que seria o teu regime permanente, é normal, né, isso é assim, então linha reta só existe na simulação, tá? Todo o sistema real tem, né, uma certa variação, ruído, indeterminação, uma série de coisas, então está tranquilo. O que talvez poderia ser, enfim, feito, né, no sentido de qualificar esse resultado, né? Por exemplo, assim, controle satisfatório, né? Sim, mas daí, né? Lembra lá aquela questão de controle da especificação. Qual a minha especificação? Né? Eu quero manter, sei lá, mais ou menos 1 centímetro, mais ou menos 15 milímetros. Então, a partir do momento que a gente consegue, até por causa disso, a questão dos trabalhos correlatos, para verificar o que os outros conseguiram chegar. Então, tipo assim, tu pode ter um resultado que é simplesmente muito melhor do que outros trabalhos. Né? Só que daí como é que a gente compara e faz essa qualificação aqui agora. Tá? Mas, enfim, a gente tem, né, início, meio e fim, um trabalho de aplicação prática que naturalmente tem as suas questões, os seus desafios, né? Então, às vezes leva algum tempo até as coisas funcionarem, mas depois que funciona, enfim, a satisfação é interessante. 2 detalhes aqui nas tuas referências, tu apresenta 2 versões aqui do Ogata, então acho que é desnecessário, né? Tem a 4ª edição e a 5ª edição. Então... Tem uma figura que eu não achei num que eu queria usar. E aí, bom. Tá, ok. Tá. Só que daí... bom, enfim, tudo bem. Então, aqui agora tá explicado. Tua sugestão, trabalho futuros, ok. Implementação prática, eu acho que é o principal ponto. E daí voltar também àquela questão lá em cima, né? Porque tu aplicou um PI, né? Então, corrigir lá nos teus objetivos. E, na verdade, tu fez um controle conceitualmente mais, enfim, complexo do que o proporcional, né? Então, modificar aquele ponto lá, porque senão fica um pouco desconecto, né? Então, tipo assim, eu queria fazer um proporcional, mas eu fiz um PI. Né? Então, tipo, né, casar essas informações. Mas a gente vê, então, início, meio e fim, tá? Então, tem uma parte prática, né? Um volume prático interessante, os resultados estão satisfatórios, né? Então, dentro da necessidade de adequação, foi muito bom. Parabéns, então, muito bom. E temos aí uma aplicação, então, diferente, né, das questões do controle. Bom, enfim, daí, considerando a questão prática, outras técnicas não puderam ser aplicadas, né? Então, por exemplo, ficou nos Ziegler Initials, né? Lembrando que essa tabela, né, ela é sempre para distúrbio, né? Então, ela é aplicada na questão de regulação, né? Então, não na questão servo, né? Então, se um distúrbio aparecer, essa tabela foi otimizada para distúrbio. Né? Se tu varia o set point, vai ter outra tabela que vai otimizar os parâmetros, né, para referência. Isso é um detalhe que às vezes passa desapercebido. Mas sim, né, considerando aqui a relação entre o atraso de transporte e o tempo de reação, né, tem alguns outros métodos que ajudam um pouco mais. Daí, talvez melhoraria o teu resultado inicial. Mas, então, muito obrigado. Parabéns, mais uma vez.
e devolvo ao professor Eduardo. Obrigado pelas considerações, professor Samuel. Também a gente vai sentar e analisar com bastante cuidado, com bastante carinho, né, para apresentar uma correção adequada do trabalho. Eu abro agora a palavra para os ouvintes, se alguém tiver alguma consideração. Passado aquele silêncio mortal, né? Luana, tu nos dá licença alguns minutos. Eu vou me reunir junto com a banca na sala separada, que é a sala de avaliação. A gente retorna em alguns instantes, tá bem? Beleza.
orientador fugiu. Eu não gosto de ti, Samuel, por isso. Ah, bom. Explica Bom, algumas coisas. Luana. Bom, Luana. Tu viu ali, né, a avaliação dos avaliadores aqui da banca, as arguições deles, né? São muitas arguições pertinentes. Então, são bastante coisa que a gente ainda precisa fazer correções, tá? Então, existem algumas deficiências que foram percebidas, tá? Principalmente ali no teu texto, né? Coisas que passaram pela gente, né? Existe ali a falta de alguma referência fora, embora tu tenha te justificado que elas não, que foi difícil de encontrar, né? Se sentiu falta dessas referências, tá? Então, fazendo essas correções no teu texto aí, tu está plenamente aprovado. Obrigada. Bom, parabéns. Parabéns, Luana. Obrigada. Um baita trabalho, Luana. Ele foi recomendado, Correção inclusive, para prática. ficar na base da universidade, tá? Uhum. Então, eu só peço que tu trabalhe comigo aí essas correções durante essa semana. A gente tem uma semana para fazer essas correções agora, tá? Eu já vou te enviar, eles encaminharam para mim. E aí a gente coloca na base de dados da Unicinos e o teu trabalho fica como uma referência aí. Tá bem? Tá bom, muito obrigada. Obrigada a todos. Tirar a máscara aqui agora e aí tu bate uma foto. Não sei, tu quer que eu ponha a máscara para bater a foto? O que tu prefere? Não, fica assim. Bate uma foto lá, então. Deixa eu ver se foi. E... Tirando da segunda tela, peraí. Deixa eu ver se eu consigo agora. aqui também, que eu não sou bom nisso. Foi, agora foi. Aê. Tá. Beleza. Parabéns. Parabéns, Luana. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Vai comemorar. Tchau, pessoal. Até mais.